Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de hematologia. Meu nome é Carolina Perrone e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre síndromes medulares. Essa aula, então, vai englobar um pouquinho sobre síndromes mieloproliferativas, a gente vai passar pela policitemia vera, pela trombocitemia essencial, pela mielofibrose e pela leucemia mieloide crônica, e a gente vai finalizar, então, falando sobre síndrome mielodisplásica e anemia aplástica. Bom, então vamos começar já com uma questãozinha. Uma mulher de 43 anos se apresenta ao pronto-socorro com história de desconforto abdominal progressivo e ganho de peso há 3 semanas. Ela relata não possuir nenhuma doença pregressa e não faz uso de medicamentos. No exame físico, nota-se uma face pletórica. O abdômen está tenso, sensível, moderadamente distendido. Os achados laboratoriais demonstram uma hemoglobina de 18,7, contagem de leucócitos de 9.000, contagem de plaquetas de 401.000, nível de alanina aminotransferase ALT de 84, AST de 107, bilirrubina total de 0,9, teste de gravidez é negativo. O ultrassom com Doppler mostra uma trombose de veia hepática. Qual dos seguintes testes de diagnóstico tem mais probabilidade de estabelecer a causa da apresentação clínica dessa paciente? Pesquisa da mutação JAK2 V617F, pesquisa de trombofilias hereditárias, tomografia computadorizada do abdômen, citometria de fluxo para expressão de CD55 e CD59. Bom, então aqui é uma mulher jovem, com desconforto abdominal progressivo, tem um abdômen tenso, distendido, com uma trombose de veia hepática. E, além de tudo, ela tem uma hemoglobina de 18,7 associado a uma face pletórica. Bom, então agora a gente vai começar a conversar sobre as neoplasias mieloproliferativas crônicas. As neoplasias mieloproliferativas crônicas, elas englobam então a policitemia vera, a trombocitemia essencial e a mielofibrose, que tem como mutações drivers a presença então do JAK2, do CALR ou do MPL. De uma forma geral, elas são excludentes, então é uma ou outra que está presente, tá? E também, para fechar, a leucemia mieloide crônica, que tem a mutação envolvendo o gene de fusão do BCR-ABL com a translocação 922 do cromossomo Filadélfia. Então vamos começar a falar sobre a policitemia vera. A policitemia vera, então, que é decorrente de uma proliferação clonal das células mieloides, que vão levar a um aumento na massa eritroide, elevando então a hemoglobina e o hematócrito desses pacientes. Ela é mais comum em pacientes idosos e mais comum em homens. De uma forma geral, a maioria dos pacientes se apresenta com poliglobulia de forma incidental, ou seja, estava fazendo exames por algum outro motivo e acabou achando essa poliglobulia. Mas, em outros casos, os pacientes eles podem sim se apresentar sintomáticos, com cefaleia, com alterações visuais, turvação visual, o prurido aquagênico, então o paciente toma banho, especialmente se for um banho quente, começa a se coçar todinho, isso é muito característico de PV. Eritromelalgia, que é uma hiperemia e uma parestesia de extremidades, então tanto de mãos quanto de pés. Tromboses são muito frequentes na policitemia vera, e isso inclui trombose arterial também, como AVC e infarto, tá? Além disso, é comum ter uma panmielose, então também aumenta a produção de leucócito, então tem leucocitose, tem plaquetose e esplenomegalia, tá bom? Bom, e quando que eu devo suspeitar de PV? Quando tenho pacientes do sexo masculino com HB acima de 16,5 ou hematócrito acima de 49, mulheres com HB acima de 16 ou hematócrito acima de 48%, tromboses em sítios atípicos, ou seja, trombose venosa cerebral, trombose abdominal, tudo isso, né? Prurido aquagênico, como eu conversei, é extremamente característico da policitemia vera, a pletória facial, esplenomegalia, leucocitose, também a trombocitose e os sintomas microvasculares que a gente fala, que seriam então parestesias, alteração visual, cefaleia, tudo isso é o que a gente chama de sintoma microvascular associado à P. vera. Mas o que a gente deve sempre fazer quando eu estou diante de um quadro de poliglobulia é afastar as causas de policitemia secundárias. Então, aqueles casos em que o aumento da massa eritroide ele é secundário a alguma outra causa. Isso vale especialmente para os pacientes pneumopatas. Então, é muito comum o paciente DPOC, até como uma forma de compensação, aumentar, então, ele ser
policitêmico, pacientes que têm a apneia obstrutiva do sono, o uso de testosterona, que tem sido cada vez mais comum atualmente, de forma desenfreada. Então, a gente acaba vendo, até no banco de sangue, muitos homens jovens indo lá fazer sangria justamente por conta de poliglobulia, tá? A síndrome de Pickwick, moradores de altas altitudes, também tumores produtores de eritropoetina, como o carcinoma hepático, carcinoma renal, tá? Toxicidade por cobalto, X, né, pessoal? E também a síndrome Points também pode cursar com policitemia. E diante, então, de uma suspeita de P. vera, o que eu devo pedir? Por onde eu começo? Eu começo, então, por uma dosagem sérica de eritropoetina associada à pesquisa da mutação JAK2 V617F em sangue periférico, tá? E os critérios diagnósticos, então, da P. vera, eles dividem em critérios maiores e critérios menores. E para eu fazer esse diagnóstico, eu preciso de 3 critérios maiores ou dos 2 primeiros maiores e de um menor, tá? Então, os critérios maiores são essa poliglobulia, né, para homens acima de 16,5, para mulheres acima de 16. A medula óssea tem que ter uma proliferação das 3 linhagens, o que a gente chama de panmielose, e a presença da mutação JAK2. E o critério menor é, então, uma eritropoetina baixa, sendo, então, que 85% dos pacientes com P. vera, eles têm uma eritropoetina baixa, tá bom? Uma eritropoetina inibida. E o alvo de tratamento para a gente, nos pacientes com P. vera, é chegar num hematócrito de 45%. Isso tanto para homens quanto para mulheres. E para isso a gente vai lançar mão de fazer sangrias nesses pacientes, ou também a gente pode usar a hidroxiureia. E com relação aos sintomas, especialmente sintomas microvasculares, eles costumam resolver com o uso de AS, tá bom? Então, voltando lá para a nossa questãozinha, essa senhora que tem poliglobulia, tem trombose de veia hepática, o que a gente deve fazer é solicitar a pesquisa da mutação JAK2 para ela, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho agora sobre a trombocitemia essencial, sobre a TE. A TE, ela ocorre devido a uma hiperativação dos receptores da trombopoetina, que são, então, os estímulos para produção de megacariócitos, levando a uma plaquetogênese intensa. Lembrando, então, que as plaquetas elas são fragmentos, né, do citoplasma dos megacariócitos. Diferente da P. vera, que a gente falou recentemente, anemia ou poliglobulia, então alguma alteração da série vermelha, e leucocitose, elas são incomuns. Por ser essa ativação do receptor de TPO especificamente, geralmente ela envolve só plaqueta mesmo. Ela é mais comum do que a P. vera e do que a mielofibrose. A idade média do diagnóstico é de 60 anos e, diferente das outras mieloproliferativas crônicas, ela é a única que é discretamente mais prevalente nas mulheres, tá? Ela também está relacionada com eventos trombóticos e hemorrágicos, especialmente quando eu tenho acima de 1 milhão de plaquetas, por um fenômeno que nós chamamos de doença de von Willebrand adquirida. Então, aumenta o risco de sangramento. A gente nunca deve, ou pelo menos não sempre, primeiro avaliar a presença de doença de von Willebrand adquirida, prescrever AS para pacientes com TE com plaquetas acima de 1 milhão, porque aumenta muito o risco de fenômenos hemorrágicos para esses pacientes. E cerca de 60 a 65% dos pacientes apresentam a mutação do JAK2 V617F, enquanto que 20 a 25% dos pacientes apresentam a mutação do CALR e 5% apresentam a mutação do MPL, tá? Com relação às manifestações clínicas, cerca de metade dos pacientes também vão ter o seu achado de forma incidental, não vão ter nenhum achado, mas também podem ser feitas, o diagnóstico pode ser feito na presença de sintomas, especialmente de fenômenos trombóticos, tá? A plaquetose ela é universal no diagnóstico de TE e a mutação do CALR, quando é ela, o driver da trombocitemia essencial, está associado com níveis de plaquetas maiores e um menor risco de trombose. A mutação JAK2 ela é a com maior risco de trombose, tá bom? A esplenomegalia, ela está presente em cerca de 50% dos pacientes no diagnóstico e as linfonodomegalias e hepatomegalias é incomum, não é frequente, tá? Diferente da P. vera e da mielofibrose. E os sintomas vasomotores, como cefaleia, hipotímia e parestesia acral podem ocorrer, mas são também menos frequentes do que na P. vera. Bom, e a plaquetose secundária a gente também deve sempre investigar
causas de que a plaqueta, na verdade, ela está sendo estimulada por uma outra causa e não ser, de fato, uma doença primária da medula óssea. E uma das principais causas é a ferropenia. Então, de uma forma geral, pacientes que apresentam anemia ferropriva, eles vão se apresentar com plaquetose, tá? Então, mulheres que menstruam demais, têm um fluxo sanguíneo muito aumentado, que tem ferropenia, elas frequentemente vão ter plaquetose associada, tá bom? Infecções também podem fazer uma plaquetose por estímulo, enfim, inflamatório. A própria inflamação também, por qualquer motivo, por doenças autoimunes, por infecções, podem levar a um estímulo na produção plaquetária. A esplenectomia frequentemente está associado com plaquetose, justamente porque o baço ele é fundamental no processo de reciclagem das plaquetas. Então, quando eu retiro o baço, as plaquetas elas vão ficar circulando por mais tempo, tá? Então, frequentemente pacientes que têm esplenectomia vão ter plaquetose. E o trauma, também por conta de inflamação, enfim, estímulos, pode cursar com plaquetose. Bom, e os critérios diagnósticos, ele pode ser feito na presença dos 4 critérios maiores ou dos 3 primeiros maiores associado a um menor, sendo que os critérios maiores são plaquetas acima de 450 mil, na medula óssea aumento de megacariócitos e atípicos, então não é só aumento na quantidade dos megacariócitos, eles têm que ser diferentes, ter uma morfologia diferente, tá? Não pode fechar critério para LMC, para PVera, para mielofibrose e nem para síndrome mielodisplásica. E ter a presença de ou da mutação JAK2, ou do CAUR, ou do MPL. E o critério menor é a ausência de uma causa secundária para trombocitose. E a gente divide, então, com relação a riscos desses pacientes. Sendo o risco muito baixo, os pacientes que têm menos do que 60 anos, eles não têm a mutação do JAK2 e eles não têm história prévia de trombose. Agora, pacientes de baixo risco, continuam sendo pacientes abaixo de 60 anos, eles também não têm história de trombose prévia, mas são pacientes com TE e mutação do JAK2. Agora, risco intermediário, pacientes que têm idade acima de 60 anos, sem JAK2 e sem trombose prévia. E risco alto são, então, pacientes que têm acima de 60 anos, que têm a mutação de JAK2 ou que têm história de trombose prévia. Se eu tiver qualquer um desses, já classifica como sendo um paciente de alto risco, tá bom? Bom, com relação ao tratamento, o nosso alvo é garantir, então, plaquetas entre 100 e 400 mil, e para isso a gente vai lançar mão da hidroxiureia e do interferon, o interferon gama, tá? E a gente pode também fazer o uso do AS, especialmente quando é um paciente de alto risco trombótico, tá? Mas lembrando sempre, né, daquele cuidado da doença de von Willebrand adquirida, então a gente deve sempre ter cautela na indicação do AS, especialmente quando tem plaquetas acima de 1 milhão, tá bom? Então, bora para mais uma questãozinha, do IANSP de 23. Mielofibrose é uma neoplasia mieloproliferativa crônica clássica, ou NMP BCR-ABL1 negativo, que daí seria a LMC, né? Integrante do grupo de doenças que também inclui a trombocitemia essencial, a polistemia vera. Quanto a esse assunto, assinale a alternativa correta. Bom, vamos deixar para esmiuçar cada uma dessas alternativas na sequência. Vamos conversar agora sobre a mielofibrose. A mielofibrose ela é a mais rara das síndromes mieloproliferativas e ainda bem, porque ela é a mais grave de todas. Ela pode ser primária ou secundária à policitemia vera e à TE, ou seja, os pacientes eles podem ter uma PVera e podem ter TE e progredir para a mielofibrose. A idade média, o diagnóstico é de 67 anos, então também é uma doença de idosos. Ela é mais frequentemente associada com mutação do JAK2, 60 a 65% dos casos, mas também pode ter CAUR e o MPL. É comum a presença dos dacriócitos no sangue periférico, que são aquelas hemácias em lágrima, e além disso, pode ter o que a gente chama de reação leucoeritroblástica, que é a presença de eritroblastos, que são hemácias muito jovens, associado a um desvio, a uma leucocitose com desvio escalonado no sangue periférico. E a mielofibrose, ela pode sim evoluir para leucemia mieloide aguda. E ela é uma doença extremamente inflamatória. Lembra que a gente falou que tanto a TE quanto a PVera, de uma forma geral, os pacientes fazem um diagnóstico em exames, em achado de exames. Eles não procuram um médico por ter algum sintoma. Já a mielofibrose é diferente.
A mielofibrose, ela é uma doença inflamatória. Os pacientes, eles têm fadiga extrema, eles têm cansaço, eles têm desconforto abdominal, porque geralmente a esplenomegalia é volumosa, trombose muito frequente nesses casos. A esplenomegalia, além de desconforto abdominal, geralmente cursa com um empachamento precoce, então os pacientes não se alimentam direito. Os pacientes têm sintomas B, têm sudorese noturna, têm prurido, têm febre. Então, realmente é uma doença bastante inflamatória, tá? Anemia e plaquetopenia associado com leucocitose é a principal carinha da mielofibrose. Com relação ao seu diagnóstico, eu vou precisar dos 3 critérios maiores e de um dos critérios menores, tá? Então, todos os maiores eu preciso ter, que é a presença de megacariócitos anômalos, então também megacariócitos com morfologia diferente, acompanhado de fibrose na medula, pelo menos grau 2, presença de mutações JAK2 ou CALR ou MPL e ausência do BCR-ABL. E de critérios menores, eu vou ter anemia sem outra causa, leucocitose, esplenomegalia palpável, aumento de DHL e a reação leucoeritroblástica. A classificação de risco desses pacientes é feita através de um score prognóstico, que nós chamamos de IPSS, em que ele avalia 5 variáveis independentes. A idade, então pacientes acima de 65 anos, hemoglobina abaixo de 10, leucocitose acima de 25 mil, presença de blastos circulantes acima de 1% no sangue periférico e presença de sintomas constitucionais, ou seja, sintomas B. Febre, perda de peso, fadiga extrema, enfim. Se eu não tenho nenhum desses, eu considero o paciente como sendo de baixo risco. Se eu tenho um desses, o paciente ele é de risco intermediário 1. Se eu tenho 2 fatores de risco, ele é risco intermediário 2. E se eu tenho 3 ou mais fatores de risco, o paciente já é considerado como sendo de alto risco. E por que isso é importante? Isso é importante porque define o nosso tratamento. Se eu tenho um paciente de alto risco e eu considero ele elegível, o que é um paciente elegível? É um paciente que conseguiria tolerar um transplante alogênico de medula óssea, que é a única forma curativa de mielofibrose, tá? Então, se o paciente ele tiver condições clínicas de receber um transplante alogênico, ou seja, de uma pessoa para outra, esse seria o tratamento de escolha. Agora, se é um paciente muito idoso, tem muitas comorbidades, não consegue aguentar um transplante, o que a gente vai usar é o Jakavi, ou ruxolutinib, que é o nome químico dele, que é um inibidor de JAK2, tá? Se eu tenho um paciente de risco intermediário, tanto 1 quanto 2, a gente vai tratar os sintomas de acordo com o que o paciente tiver. Se ele tiver anemia, eu posso fazer eritropoetina. Se ele tiver esplenomegalia, eu posso irradiar o baço ou até fazer uma esplenectomia. Sintomas constitucionais, de uma forma geral, o Jakavi ajuda bastante nesses sintomas. A gente pode também lançar mão dele. E com relação aos pacientes de baixo risco, se ele tiver completamente assintomático, eu não vou fazer nada. Eu vou fazer um watch and wait, que a gente fala. Então, eu vou deixar esse pacientinho ali pertinho de mim, mas não vou fazer nenhuma medida específica para isso. E se o paciente tiver qualquer sintoma, eu vou fazer uma terapêutica guiada para esse sintoma que ele vem apresentando. Então, bora lá para a questãozinha. Letra A. Os critérios maiores para o diagnóstico de mielofibrose, de acordo com a OMS, incluem presença de proliferação megacariocítica com atipia, acompanhada por fibras reticulínicas, ou seja, fibrose, graus 2 ou 3, a ausência de critérios para TE, PV, LMC, síndromes mielodisplásicas e presença de uma das mutações, JAK2, CALR ou MPL. Então, eu deixei aqui de colinha os nossos critérios maiores e, de fato, essa questão está completamente correta. Mas vamos ver por que as outras estão erradas. Letra B. Até cerca de 45% dos pacientes com mielofibrose primária apresentam alterações citogenéticas detectáveis ao diagnóstico, sendo que monossomia do 7, inversão do 17, inversão do 3, deleção do 12P, deleção do 11Q caracterizam casos de bom prognóstico. Então agora, gente, lembrem que eu falei lá na aula de leucemias que toda vez que a gente tem alguma alteração envolvendo o cromossomo 7, ela não é boa. Então, geralmente não está associado com um bom prognóstico. Então, todas essas alterações que eles trouxeram para a gente nessa questão, elas são características de mau prognóstico, tá? Então, essa questão está errada. Letra C. No seu espectro clínico, entre as principais complicações da mielofibrose estão os fenômenos tromboembólicos arteriais ou venosos, correto? As hemorragias e o risco de transformação para leucemia linfóide aguda, que pode acontecer em cerca de 70% dos casos ainda na primeira década de diagnóstico. Não,
Gente, neoplasia mieloproliferativa crônica. O que ela pode se tornar é uma LMA, nunca uma LLA decorrente de mielofibrose, tá bom? Letra D. O sangue periférico costuma apresentar sinais de eritropoese extramedular, leucoeritroblastose, presença de eritroblastos e granulócitos jovens circulantes, com desvio tipicamente escalonado, podendo chegar até blastos. Verdade. Presença de esquizócitos em grande quantidade, hipercelularidade marca a fase fibrótica. Não, gente, lembra que esquizócito é de PTT, não tem nada a ver com mielofibrose. Mielofibrose é dacriócito, é célula em lágrima, tá? Como tá apontando aí na seta. Então, essa questão também tá errada. E letra E, o tratamento curativo se dá pelo transplante autólogo de medula óssea, que apresenta taxa de mortalidade relacionada ao tratamento que pode atingir 20 a 40% e deve levar em conta a idade e comorbidade do paciente. Não, não é autólogo, é transplante alogênico. Lembrando que o transplante autólogo é da pessoa para ela mesma, que é o nosso tratamento de escolha, por exemplo, para mieloma múltiplo. Agora, para esse tipo de doença, para neoplasia mieloproliferativa, para leucemia, a gente sempre vai fazer alogênico, tá? Alguns linfomas também podem fazer transplante autólogo, mas de uma forma geral, autólogo é para mieloma múltiplo, tá bom? Então, essa também está errada e a gente fica com a letra A. Bora para mais uma questão. Uma mulher de 42 anos procura um ambulatório de clínica médica com quadro de dispneia aos esforços. Dor abdominal de início a 3 meses e evolução progressiva. Ao exame, apresentava fígado palpável a 4 centímetros do rebordo costal direito, com hepatimetria de 14 centímetros. Baço palpável abaixo da cicatriz umbilical e linfonodo palpável na cadeia cervical anterior, posterior, axilar, inguinal, bilateralmente. O maior deles medindo 1 centímetro, então pequenininho. Os exames laboratoriais evidenciaram hemoglobina de 8,2, leucócito de 23.000, com desvio à esquerda, basofilia e eosinofilia, e plaquetas de 130.000. E a mais provável etiologia desse caso é mielofibrose primária, leishmaniose visceral, linfoma da zona marginal ou leucemia mieloide crônica. Então agora a gente vai conversar sobre ela, sobre a LMC, leucemia mieloide crônica. A leucemia mieloide crônica, que é uma neoplasia mieloproliferativa crônica, que ocorre devido à translocação balanceada envolvendo os braços longos do cromossomo 9 e do cromossomo 22. A fusão desses cromossomos vai gerar a presença de um gene chamado BCR-ABL, um gene de fusão, tá? Essa LMC, ela representa cerca de 15 a 20% das leucemias dos adultos. A idade média ao diagnóstico é de 60 anos e ela é discretamente mais comum em homens. Essa fusão, essa translocação vai gerar então esse gene de fusão, o BCR-ABL, que ele é capaz de promover uma ativação constante de uma tirosinoquinase, que é uma via de sinalização intracelular para a produção desregulada, desenfreada dos granulócitos, tá? Então, tipicamente na LMC, a gente vai ver a produção de todas as séries do leucograma. A gente vê muito mieloblasto, promielócito, mielócito, metamielócito, tá? Esse desvio escalonado para a esquerda que a gente fala, tá bom? Então, esse é o marco principal da LMC, a presença desse desvio escalonado para a esquerda com basofilia, com basófilo acima de 2%. Então, gravem, gente. Basofilia é muito característico de LMC, tá bom? A esplenomegalia pode vir, ela é frequente, na verdade, nos pacientes com LMC e ela pode estar associada com fadiga, com perda de peso, com febre também, uma febrezinha baixa. Anemia e plaquetose geralmente estão presentes também. Cerca de 50% dos pacientes eles vão ser assintomáticos ao diagnóstico, ou seja, não vão ter nenhum sintoma. Essa leucocitose com desvio vai ser um achado de exame para esses pacientes. E, diferente das outras neoplasias mieloproliferativas crônicas, fenômenos trombóticos e hemorrágicos são infrequentes. A LMC ela pode se apresentar de 3 formas para a gente: na fase crônica, na fase acelerada e na crise blástica. O que a gente mais quer é que todos os pacientes eles fiquem na fase crônica. Quando o paciente ele vai então para a fase acelerada, é quando ele já tem 10 a 19% de blastos na medula óssea, tem acima de 20% de basófilos, plaquetas ou menor que 100.000 ou maior que 1 milhão, esplenomegalia progressiva ou uma evolução citogenética. Ou seja, antes ele tinha só a translocação 922, que é a característica, né? Só tinha o cromossomo Filadélfia. Aí eu vou reavaliar a medula desse paciente, eu vi que ele ganhou uma outra
alteração citogenética. Ou ele ganhou, ou a translocação dele, do 922, mudou, é uma nova 922, assim. Então, tem alguma alteração nova na citogenética desse paciente, a gente também considera ele como fase acelerada. E a temida crise blástica, que é o que a gente não quer de jeito nenhum que os pacientes com LMC cheguem, que é então quando eu tenho já mais do que 20% de blastos no sangue periférico ou na medula óssea, ou então através de um sarcoma mieloide, que é um tumor de blastos, tá? Que um tumor extramedular de blastos. Mas ainda bem que cerca de 90% dos pacientes que são diagnosticados com LMC, eles estão na fase crônica, e lá na fase crônica que a gente quer que eles estejam, que eles fiquem, que eles permaneçam, que eles não vão para a fase acelerada e muito menos para crise blástica, tá bom? Uma coisa que é fundamental, que de uma forma geral acaba caindo nas provas, é a diferenciação entre reação leucemoide e leucemia mieloide crônica. Bora lembrar então que a reação leucemoide, geralmente ela é abaixo de 50 mil leucócitos, enquanto que a leucemia mieloide crônica frequentemente está acima de 50 mil leucócitos. Além disso, a reação leucemoide, geralmente ela tem algo por trás que está gerando isso. Uma infecção muito grave, ou uma tuberculose, insuficiência hepática, enfim, tem alguma coisa que justifique essa reação da medula óssea nessa produção tão intensa de leucócitos, tá? Além disso, não tem basofilia associada, que é um marco muito comum da LMC. As plaquetas costumam estar ou normais ou baixas, ter presença também de granulações tóxicas e de vacúolos citoplasmáticos, que a gente não costuma ver na LMC, e a ausência do cromossomo Filadélfia, tá? Então, enquanto que a LMC é essa leucocitose com desvio escalonado, com a basofilia, com a presença do cromossomo Filadélfia, tá? Tudo isso é muito característico da LMC. Então, a LMC, eu vou pensar quando eu estou diante de uma leucocitose com desvio escalonado para a esquerda, com basofilia, com esplenomegalia e com o cromossomo Filadélfia, que é a translocação 922. Então, voltando lá para aquela questãozinha, que a gente está diante de uma paciente jovem, que tem uma hepatoesplenomegalia, que tem 23 mil leucócitos com desvio para a esquerda, com basofilia, com eosinofilia e com discreta plaquetopenia. A etiologia mais provável é, de fato, a LMC, tá bom? Então, bora para mais uma. Qual dentre as alternativas a seguir apresenta um fator de mau prognóstico da LMC? Idade entre 30 e 40 anos, plaquetometria normal, baço de tamanho normal, hepatomegalia ou leucometria sem alterações. Então, vamos falar um pouquinho sobre a estratificação de risco da LMC, que tem diversas formas da gente estratificar, mas o mais comum, o mais usado na prática clínica é o score de Sokal ainda, apesar de ser muito simples, é ele que é o mais utilizado, que é através da esplenomegalia, do percentual de blastos no sangue periférico, a idade do paciente e a contagem de plaquetas alterada, tá? Então, vou deixar aqui uma colinha do nosso Sokal e vamos voltar para a questão. Idade entre 30 a 40 anos? Não, a gente já viu que o mau prognóstico é acima de 60 anos. Plaquetometria normal? Não, a gente está ali no score de Sokal, que é a contagem alterada de plaquetas, especialmente plaquetose, tá? Baço de tamanho normal? Não, esplenomegalia, que é mau prognóstico. Hepatomegalia? No score de Sokal nem cita o fígado na sua avaliação. E leucometria sem alterações? Não, porque a gente também avalia a presença de blastos. Então, essa questão ficou sem alternativa correta e ela foi anulada pela banca. Mas mesmo assim eu trouxe ela para vocês verem, justamente para vocês verem como que pode ser cobrada essa estratificação de risco da LMC, tá bom? O tratamento dessa doença foi revolucionado com o surgimento dos inibidores de TKI. A LMC, ela passou da leucemia com mais indicação de transplante de medula óssea para com menos indicação de transplante de medula óssea, porque antes do TKI, o transplante era a única forma curativa para esses pacientes. E com essa incidência alta de LMC, era uma coisa muito ruim o prognóstico desses pacientes. Então, de uma forma geral, os TKIs realmente revolucionaram, mudaram a história natural dessa doença. Então, hoje, quando eu faço o diagnóstico de LMC num paciente, eu vou iniciar o tratamento com o inibidor de tirosinoquinase de primeira geração. A escolha é o imatinib. Agora, se eu não tenho a resposta esperada ou se eu tenho uma progressão para a fase acelerada na vigência desse imatinib, eu vou então ou aumentar a dose do imatinib ou eu vou trocar por um ITK de segunda geração
que pode ser ou dasatinib ou nilotinib, e eu vou pesquisar a presença da mutação T315I, que é um tipo de mutação que confere resistência tanto aos inibidores de primeira quanto de segunda geração. Então, quando eu tenho a presença da mutação, eu fiz a pesquisa e ela veio positiva, eu tenho que trocar o tratamento ou por um inibidor de terceira geração, que é o ponatinib, ou fazer o transplante alogênico de medula óssea. E essa é basicamente a nossa única indicação de transplante atual na LMC, tá bom? Então, bora para mais uma questãozinha. Uma mulher de 67 anos vem em consulta no ambulatório com queixa de astenia e perda de peso há 5 meses. Ela faz acompanhamento na oncologia por neoplasia de mama há 5 anos, tratada com exérese cirúrgica, quimioterapia e radioterapia. No exame clínico ela está descorada 2 cruzes, tem um baço percutível, não tem outras alterações. Tem uma hemoglobina de 8,2 com VCM de 104, leucócitos de 3.400, com segmentados de 1.200, linfo de 800 e plaqueta de 68.000. A hipótese mais provável é deficiência de ácido fólico, síndrome mielodisplásica, hiperesplenismo ou infiltração medular pelo câncer. Então agora a gente vai conversar sobre a síndrome mielodisplásica. A síndrome mielodisplásica, ela também é uma neoplasia hematológica e que ela é conhecida por muitos ainda como sendo uma fase pré-leucêmica, tá? Porque ela também ocorre em vigência de mutações e ela leva a uma hematopoese alterada. As células são morfologicamente e quantitativamente alteradas na presença de síndrome mielodisplásica. Então, a gente considera ela como sendo uma hematopoese clonal, então tem clones associados a citopenias. Tem um risco que não é desprezível de evolução para LMA, especialmente dependendo de quais são as mutações que estão envolvidas na síndrome mielodisplásica. A prevalência dessa doença vai aumentando com a idade, igualmente na LMA, justamente porque também é uma doença que vai dependendo do tempo para ir acumulando mutações no paciente, e ela é discretamente mais frequente em homens. Exposições prévias à quimioterapia e radioterapia, benzeno e também ao tabagismo são fatores de risco que a gente já tem bem definido na literatura para o desenvolvimento da síndrome mielodisplásica. As manifestações clínicas dessa doença são extremamente variáveis, vai depender de qual que é o grau da citopenia, de qual que é a mutação que está envolvida, mas de uma forma geral, os pacientes têm fadiga, podem ter infecções, se tiver neutropenia, podem ter sangramento, se tiver plaquetopenia, tá? Anemia é a citopenia mais frequente desse grupo de pacientes. E os sintomas B, eles também podem estar presentes, mas são muito raros nesses pacientes, tá bom? E uma dica de ouro para a vida e para a prova é que a SMD, ela cursa com macrocitose, então com um VCM acima de 100. É muito comum, é raríssimo eu ter uma síndrome mielodisplásica com VCM normal, tá bom? Microcitose, então, nem pensar, tá? Então, para eu fechar o diagnóstico de SMD, eu vou ter que ver a proliferação monoclonal das células tronco, então eu vou ter que garantir que é uma alteração clonal, isso eu faço através da imunofenotipagem. A gente tem sinais de eritropoese ineficaz com dispoese, ou seja, displasia, né? A morfologia está alterada. Eu olho na lâmina de sangue desses pacientes e vejo que as células estão doentes. Elas não estão com seu aspecto habitual. Em mais do que 10% das células por pelo menos 2 meses, citopenias por pelo menos 6 meses, e citopenias então a gente define como neutrófilos abaixo de 1.800, HB abaixo de 10, plaquetas abaixo de 100.000, e também na presença de algumas anormalidades genéticas recorrentes, tá bom? A classificação prognóstica desses pacientes é através do IPSS-R, o IPSS revisado, que também conta com 5 variáveis independentes, sendo ela as anormalidades citogenéticas, o percentual de blastos na medula óssea, a hemoglobina, a plaqueta e os neutrófilos. Aqui eu trouxe para vocês, só para vocês verem como que funciona o IPSS-R, em que a gente tem diversas opções, tanto de alterações citogenéticas quanto de graus de citopenias, e cada uma delas vai ter um peso diferente na pontuação, ou seja, a gente precisa sempre olhar, né, os exames do paciente e consultar, calcular direitinho qual que é o valor do IPSS-R deste paciente. E o tratamento, então, vai ser dependente da minha classificação do IPSS-R, se eu vou considerar ele como sendo de alto risco, risco intermediário ou baixo risco. Se eu estou diante de um paciente de alto risco, e eu considerar ele elegível, a minha escolha vai ser o transplante alogênico de medula óssea. Se for um paciente inelegível, o que a gente pode lançar mão é do uso de drogas que a gente chama de hipometilantes,
que são medicações que vão atuar na metilação do DNA, de forma a tentar melhorar a hematopoese desses pacientes. Quando são pacientes de risco intermediário, ainda assim eu posso avaliar a realização do transplante de medula óssea, dependendo dos sintomas do paciente, de como esse paciente está, mas eu também posso tratar ele apenas de acordo com o que ele estiver apresentando, com anemia, esplenomegalia, sintomas constitucionais, plaquetopenia, enfim, tá bom? E os pacientes de risco baixo, eu vou avaliar se ele for um paciente assintomático, eu vou apenas observar. Se ele for um paciente sintomático, eu também vou tratar de acordo com o sintoma que ele está manifestando, tá bom? Então, voltando lá para a nossa questãozinha, que é uma senhora idosa que já foi exposta a quimio e rádio antes e agora tem uma pancitopenia com VCM aumentado. Então, diante de tudo isso, a minha hipótese mais provável é sim se tratar de uma SMD, de uma síndrome mielodisplásica, tá bom? Então, bora para mais uma. Um homem jovem de 22 anos em investigação de quadro de 1 mês de astenia, dispneia esforços e hemorragia gengival recorrente, realiza exames laboratoriais que evidenciam hemoglobina de 6,6 com VCM de 110, leucócitos de 2.400 com contagem diferencial normal e plaquetas de 8.000. O índice de produção reticulocitária era de 0,1% e o valor de DHL e bilirrubina normais. O esfregaço de sangue periférico revelou hiposcelularidade global, com aumento do volume corpuscular de eritrócitos e morfologia habitual de leucócitos e plaquetas. A mais provável etiologia da pancitopenia é anemia plástica, mielofitise secundária, síndrome mielodisplásica ou deficiência de vitamina B12. Bom, gente, é um paciente jovem com um quadro agudo, com uma pancitopenia associada à macrocitose, com uma hiposcelularidade global, ou seja, uma pancito, que tem morfologia habitual. Gente, essa frase é tudo na questão, tá bom? Então, assim, as células não são displásicas. Então, diante de um quadro de pancito com macrocitose com reticulocitopenia, tem 3 coisas que a gente não pode deixar de pensar imediatamente, que é síndrome mielodisplásica, deficiência de vitamina B12 e anemia plástica. Síndrome mielodisplásica é pouco provável por se tratar de um paciente jovem e que não tem displasia. A questão foi muito clara em falar pra gente que as células têm morfologia habitual. Lembrando que a síndrome mielodisplásica precisa da alteração morfológica, a morfologia faz parte do diagnóstico dela. Então tem que ter displasia. Se eu não tiver displasia, eu não tenho SMD, tá bom? Então não é SMD. Deficiência de vitamina B12? Olha só, lembrem que tudo que a questão traz pra gente, tudo que o enunciado traz pra gente é importante. Tem alguma pista. Ou seja, eles falaram pra gente que DHL e bilirrubina estão normais. E com isso ele quis dizer que não é deficiência de vitamina B12, porque a gente sabe que a deficiência de vitamina B12 cursa com eritropoese ineficaz, e a eritropoese ineficaz tem hemólise com aumento de DHL e aumento de bilirrubina indireta, tá bom? Então isso tá errado. A gente fica então com anemia plástica como sendo o nosso principal diagnóstico para essa questão. A anemia plástica, então, ela é um dos tipos de falência medular que nós temos. Ela é autoimune, ela é imunomediada. Ela leva a uma pancitopenia, especialmente em pacientes jovens. Também cursa com anemia macrocítica, ausência de esplenomegalia. O diagnóstico dela é através da biópsia de medula óssea. O tratamento geralmente é com transplante de medula óssea ou com imunossupressão. De uma forma geral, se o paciente é jovem, a gente acaba optando por transplantar esse paciente, na presença de um doador ideal, que a gente considera um irmão, né, haploidêntico, um irmão genótipo idêntico. Enquanto que, se eu não tenho um doador ideal, se o paciente é mais idoso, enfim, a nossa escolha é por imunossupressão, justamente por ser uma doença autoimune. Vale a tentativa da gente imunossuprimir esse paciente e ver se as citopenias elas são resolvidas, tá bom? Então, voltando lá para a nossa questão, a nossa principal hipótese para esse caso é, de fato, a anemia aplástica. Então, gente, é isso que eu tinha preparado para vocês. Eu estou à disposição, caso tenha alguma dúvida. Eu sei que é um assunto denso, mas também é um assunto muito legal. Então, podem estar entrando em contato comigo, tá bom? Tchau, tchau!